Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. E hoje estou muito feliz e animada porque estou recebendo uma pessoa aqui que há tempos estamos tentando marcar, mas que tem um conteúdo vasto para dividir com a gente sobre marketing, vendas, empreendedorismo, dramas do empreendedorismo. Então vai ser ótimo receber aqui Helena. Tudo bem, Lari? Tudo Prazer bem? estar aqui com você, compartilhando nossas histórias, os dramas. Eu sou nova, mas eu tenho história pra contar. Me conta, me nova, quantos anos? Pode fazer isso ou você pergunta? Não, pode. Já. Pode ter 26. Não, 26 é uma baby. Mas Você não assim- é uma baby. Eu falo que eu sou uma jovem senhora, porque sou jovem só na idade. Porque ó, Helena, como que fala o seu sobrenome? meu sobrenome é o Curi. Helena. Ele é mais fácil falando Aham. do que a escrita. A escrita, todo mundo. Eu tenho que soletrar onde eu vou, né? Aham. Onde eu vou, eu preciso soletrar. Mas a pronúncia é o Curi. E me conta, é um sobrenome que vem de onde? Árabe. Ah, É, lá do e Líbano. a sua família é árabe aqui ou é só seu avô? Todo mundo acha, porque aqui tem muito. Né? Sim. É só perguntar, você é parente de quem? De ninguém. De ninguém. Minha família é de São Paulo. Vocês gostaram desse É, nome? gostaram. Não, a minha família é árabe mesmo. Sim. Minha avó veio, ela conta, ela... Porque minha avó é mais duas tias-avós, né? Então minha avó, ela lembra, porque ela tinha uns 10 anos, então ela lembra. Ela conta deles indo no navio, como que foi pra... E o empreendedorismo tá no sangue, né? Porque meu avô, ele veio, e aí ele abriu uma época uma empresa, ele teve uma fábrica, acho que foi tipo uma mini fábrica, sutiã. Sim. Começou a melhorar de vida do empreendedorismo naquela O muitos anos empreendedorismo atrás. já foi cura para muita gente, Já. oportunidade. É. Helena, mas você hoje trabalha com marketing digital e sempre gostou disso ou foi alguma coisa que caiu no seu colo? Qual que é a sua formação? Então, eu hoje, assim, em termos de faculdade, não tenho nenhuma formação, pretendo, inclusive, tô me programando, me organizando, mas o marketing surgiu, assim, na minha vida, ele meio que caiu, assim, no meu colo, porque o meu sonho de princesa sempre foi fazer medicina. Eu Sério? fiz cursinho, eu formei muito jovem, eu formei com 16 anos, Uhum. eu era um ano adiantada, então Sim. eu formei muito jovem. E eu sempre quis fazer medicina, era minha meta, assim, vou fazer medicina, queria ser médica do SAMU, já tinha tudo planejado, mas a vida... Até então, ela tinha de surpresa, então eu acabei engravidando, aí dei um tempo dos estudos pra eu querer fazer, e aí eu fui arrumar meu primeiro emprego CLT. Uhum. Eu falo assim que, gente, o emprego CLT, ele é fundamental na vida de todo mundo, que foi transformador pra mim. E no meu emprego, eu via muito potencial. Entrou na época da pandemia, e na pandemia o digital fez o boom, né? Assim, Sim. da valorização e tudo mais. Eu já mexia, foi na época que eu comecei como influenciadora, né? Fazer vídeo, compartilhar um pouco mais da minha vida. Você já era comunicadora, já era o seu perfil. Sim, já era bem como Seu eu tinha estilo, meu colegas, estilo, isso. entrevistadas, já era Sempre uma fui, eu era a menina que Apresentava apresentava trabalho. trabalho, eu fazia, minha amiga esses dias me mandou, Helena, você fazia o trabalho, você imprimia a parte de cada um, Já tinha uma liderança. a gente só tinha uma missão, decorar e a gente enterrava. Então eu sempre tive, de fato, esse espírito de liderança. Minha família foi uma família de mulheres muito fortes, que sempre tomaram a frente. Então, a minha mãe tem isso do empreendedorismo também. Então, eu sempre tive muito contato com essa parte de empreender. Mas eu não imaginava que eu ia assim, ser direcionada tão jovem para esse rumo. Então, eu tive esse meu primeiro emprego e deu o boom das redes sociais e eu ficava indignada. Eu falava assim, ai, gente, eles precisam fazer. E aí eu propus, eu falava muito, eu pegava muito no pé. Eu falava, vocês precisam fazer. Eu via muito potencial. E aí eles me selecionaram para ser a responsável pelo marketing. Continuei como atendente, só que assim, eu tinha 30 minutos por dia para criar um conteúdo, para postar, e eu não ficava satisfeita, porque em 30 minutos a gente não consegue fazer Sim. nada. Às vezes você nem tem ali o criativo. Sim, É um tempo processo, né? não dá. E aí eu comecei a ficar incomodada. Eu falava, gente, não dá. Eu gosto de fazer bem feito, né? Não quero fazer de qualquer jeito, não tá legal assim. E era assim, 30 minutos, mas se chegou o cliente, Você tem que parar. guarda o celular. É só das 4 às 4h30 que você pode. Então eu fiquei muito incomodada, comecei a pegar muito no pé. E aí eu acabei saindo embora. Sim. Porque eu acho que eu vi muito mais potencial do que o próprio dono. Que ele tá tudo bem, né? Porque era uma coisa inovadora. Até hoje tem pessoas que têm uma certa resistência, Sim. né?
eu sei que tem ramos e nichos de mercado que são mais difíceis de trabalhar. Então, eu acho que vem de tudo isso. E aí, eu comecei a fazer por conta, assim. Eu fui mandada embora. Eu comecei a fazer para algumas amigas. Tenho amigas que têm lojas, que sempre empreenderam. Minha amiga, eu não tinha ideia disso, assim, né? Eu falei pra ela que foi... Eu até chorei do que ela me falou, porque ela falou assim, amiga, se não fosse você, não teria loja até hoje. Hoje ela tem um ponto ali no centro, próximo da praça, tá faturando super bem, conseguiu fazer uma reforma, sabe? Um arquiteto e tudo. Ela falou, se não fosse por você, eu tinha desistido. Eu falei, amiga, para. Mas esse é o poder do marketing. Eu falei, amiga, para, Helena, você gravou o primeiro vídeo da loja. Você gravou e me mandou pra postar. Você me obrigava a gravar, você me obrigava a fazer provador, você fazia provador por mim. Como que você não tem responsabilidade? Eu juro que você até arrepio quando eu lembro. Porque eu não sabia que eu tinha, tipo... Isso, esse dom tá vendo? Eu falei assim, nossa, gente, verdade, né? Então eu sempre fiz isso. Eu via muito potencial nas coisas e eu tentava ajudar. Eu tinha uma amiga que tinha um estúdio de pilates e eu sempre ia lá, eu fazia. Ela até hoje ela foi embora, foi morar nos Estados Unidos, ela tem um estúdio ainda, mas ela fala, você foi fundamental, assim, no início, que eu tinha muita dificuldade. Eu sempre tive essa facilidade que muitas pessoas não tinham. Tanto de operar como de se organizar. E com a parte digital mesmo. Tem gente que tem mais dificuldade mesmo de mexer com tecnologia. Lógico, hoje melhorou muito, mas na época que fez o mundo digital, não era todo mundo que tinha. E você é editada já? Eu já tinha Instagram, eu já tinha... Quando o Instagram ainda era assim, todo mundo usava Facebook, ninguém quase usava Instagram. Instagram era só pra foto de... Eu já tinha, não tinha direct, não tinha nada, não tinha story, não tinha nada. E eu já tinha uma quantidade boa de seguidores. Mas aí eu comecei a fazer cursinho, na época eu namorava, né? Então eu fui e parei de usar, não usei. E depois eu retomei do zero o meu perfil. E aí, então eu sempre tive essa facilidade de comunicação, com a tecnologia, sempre gostei muito. E aí, fazendo para alguns amigos, o meu cunhado me ofereceu uma proposta de trabalhar com ele. Ele tinha uma empresa que mexe com um parte de mercado financeiro. E ele queria abrir um braço dessa parte de marketing. Eu falo que ele foi um dos investidores em mim, porque ele viu muito potencial. A gente não tinha nada. E eu comecei a fazer as coisas do zero, assim. Eu não tinha tabela de preço, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, sabe? E aí eu gravava os vídeos com a minha cara. Eu abracei a empresa dele como amiga. Eu usava meu rosto, era eu que tava lá. E ele me deixava livre pra criar. Então tinha essa liberdade. E aí um dia um vídeo viralizou. Eu falo, por isso que eu sempre falo de viralizar, nem sempre é o melhor caminho. Porque eu, na verdade, eu tava naquela fase, sabe? E daí muita gente... Nova, com filho pequena, perdida profissionalmente, o que eu faço? Não tem formação, querendo ou não, quando a gente é mulher, e nessa parte corporativa tem pessoas que ainda, hoje muito menos, mas se importam com essa questão da formação. Então eu me sentia muito insegura e muito despreparada, eu não tinha contato, assim, sabe? Eu tive um único emprego CLT que eu trabalhei durante 1 ano e só. Então eu não tinha experiência, porque já fui maquiadora, designer, já fui garçonete de final de semana, então sempre tive essa parte, facilidade de comunicar e acabava que eu me encaixava em qualquer área. Mas não tinha uma área que eu falava assim, nossa, isso me brilha os olhos. Me brilha os olhos, me deixa realizada. Eu não tinha. E aí eu falava, Deus, por favor, me dá um sinal, me dá um sinal que eu tô ficando certo. E aí meu vídeo viralizou. Foi um vídeo muito bom. Você lembra daquela trend que era um barulho da pessoa abrindo a porta e entrando assim, meio que tropeçando? Era 10 segundos. E aí eu coloquei a legenda assim, quando alguém me fala que precisa organizar o perfil. E aí meu vídeo viralizou, teve 700 mil visualizações. E aí começou a chegar um monte de gente. Assim, chegou mais de 120 pessoas. E a gente não tinha nada. A gente não tinha tabela de preço, não tinha cabelo de serviço, a gente não tinha nada. E aí, a gente, obviamente, não converteu ninguém. Mas foi muito bom, porque eu amadureci muito. Meu cunhado me botou e falou, agora você vai fazer as reuniões. E eu falava, mas eu não consigo. Eu chorava, assim, eu abri o computador, eu tremia. Cada reunião que eu fazia. Hoje eu faço sorrindo e, assim, tranquilamente. Mas ninguém começa bom. Ninguém começa bom. Ele falou isso é bacana pro empreendedor que tá do outro lado, que às vezes ele fica assim, já querendo acertar de cara na contratação, ou uma decisão, né? Até uma mudança ali. E a pessoa que hoje é sensacional, ela também começou do zero. Então, ele até falou pra mim, não tem problema, se você não souber o que falar, fecha o computador e fala que a internet caiu. Porque o cunhado trabalhou muito tempo com TI, fez muita reunião, e falou, no começo era assim, cara. Nossa, desculpa, com a internet voltei. Se ficar muito nervosa, desliga.
E eu lembro assim, eu chorava, falava, eu não consigo, não nasci pro comercial, eu não consigo, eu não sou boa nisso, meu negócio é no bastidor, não quero. Aí ele pegou e me forçou, assim, sabe? Ele falou, não, você consegue, você faz. E aí acabou que eu fiquei uns 6 meses trabalhando com ele, não aconteceu nada assim dele, ela não tá dando certo. A vida encaminhou de uma forma que ele acabou viajando, passando um mês fora do Brasil. Aí eu comecei a fazer algumas coisas, continuei sempre fazendo algumas coisas de fora, do digital. Na época eu fazia muito essa organização de perfil. Porque as pessoas chegavam e falavam, nossa, eu não sei como deixar preparado para receber as pessoas. Eu falava, você tem que, né, pensar no nome, pensar na bio, os destaques, na foto. Então eu fazia tudo. Eu fazia essa parte eu vendia como uma solução essa parte de organização de perfil. E continuei fazendo para as minhas amigas. Então, e aí nisso, eu conheci o atual sócio, né? Ele chegou a trabalhar um tempo num projeto do meu cunhado com a gente. A gente já se conhecia, porque nossas famílias se conhecem há muitos anos. E aí a gente voltou a ter um contato, né? Por causa disso. E aí, depois de um tempo, eu prospectei um cliente muito bom, ele prospectou o cliente, lembrou de mim, e eu lembrei dele, foi bem simultâneo. Ou eu cheguei e falei, eu tenho cliente, talvez você consiga fazer uma parceria comigo. Ele, eu também. E desses 2, a gente fechou os 2. Aí a gente falou, nossa, 100%, a gente tá indo muito bem, vamos juntar tudo? Ele já trabalhava com isso também, tinha alguns clientes que ele atendia, mas ele até falava que era um estúdio de comunicação, porque era só ele. Sim. E aí foi quando a gente resolveu juntar tudo e criou a agência e deu sucesso. Sucesso total. Então não tem nem agenda aberta. Não tem. A agenda aberta tem, mas assim, pra mim foi assim, muito legal. Eu não falo que foi um susto, porque eu não senti esse baque, mas a empresa cresceu muito assim no primeiro ano. Porque eu era sozinha, ele era sozinho. Então quando a gente juntou os dois, né? O conhecimento dele, o meu, né? Cada um com sua personalidade, seus conhecimentos, a gente teve um crescimento inesperado. Sim. Foi isso, sim. Acho que a palavra foi inesperada. A gente não era uma coisa que a gente esperava, tanto... E deu tudo certo. E deu tudo certo. Então, assim, aí eu vi que é uma coisa, assim, que eu realmente gosto. E não adianta. Às vezes eu fico assim, ter uma empresa dá muita dor de cabeça, eu vou voltar a ser funcionária, eu não consigo. Tudo dá dor de cabeça, né? Porque quando a pessoa é dedicada também no trabalho, ela também vai ter o estresse, né? Você também lembra, não era só um mar de rosas. Eu era uma atendente, eu ganhava um salário mínimo, mas assim, eu já chegava preocupada, eu já chegava assim, não... Mas era isso, era empreendedora, já tinha essa mentalidade empreendedora. Inclusive... Tô olhando aqui suas semijóias. Eu lembro que você empreendeu também nesse ramo, mais recentemente. Foi, ano passado, eu e uma amiga, na verdade, começou em 2023, eu e uma amiga, ela chegou a trabalhar comigo, a Andressa, e ela falou, eu tenho vontade, né? Ela também tem esse perfil, assim, é engraçado que quando a gente tem um perfil, a gente bate o olho, sabe? Já acha oportunidade lá, não se aguenta. A nossa primeira estagiária, que é uma amiga minha também hoje, eu um dia perguntei pra ela, amiga, você tem vontade de empreender? Porque eu olhava pra ela, eu via ela assim como uma gerente de multinacional. Sim. Mas eu não conseguia ver ela como uma dona de empresa. E ela falou assim, amiga, não tenho a menor vontade, eu prefiro trabalhar numa empresa, numa multinacional. Então eu vi que realmente é perfil, né? Sim. E aí essa amiga minha chegou e falou assim, eu penso em fazer alguma coisa diferente da agência. Eu falei, eu tenho vontade. E eu aprendi muito nos primeiros anos, né? Tem 3 anos que eu tô na agência. Mas eu aprendi muito que a imagem da gente importa. Comunica demais. Comunica muito, muito, muito. Tanto é que depois até ano passado não, 2023 eu fiz a consultoria de imagem com a Lívia. Lívia maravilhosa. Maravilhosa. Com a gente no Marketplace. Eu fiz com ela e assim, falo pra ela que foi um divisor de águas, porque eu tinha a intuição de já ir falando, esse negócio não tá legal, não combina comigo, com o meu estilo. Sim. Eu sempre tive de olhar para as peças do guarda-roupa e ficar assim, nossa, não sou eu mais. Sim. Não sou mais ela de 16 anos. Então isso me incomodava, mas eu não sabia, tava meio perdida. Então ela foi o meu divisor de águas. Mas eu comecei, porque no começo eu tava me adaptando a uma nova rotina. Então, filha, escola, vida social, academia para cuidar da saúde. Tinha muitas vezes que eu ia pra agência com a roupa da academia. E de vez em quando tá tudo bem, que a vida da empreendedora, né? A Thaís fala muito isso, a hora da empreendedora é a hora que dá. Sim. Então eu falei, não, vamos
vamos adaptando. Então, tive que ir me adaptando. E aí, um dia eu peguei e falei, cara, eu vou falar uma coisa que talvez, né, muitas pessoas não concordem, mas infelizmente, a mulher, ela tem que se impor um pouco mais no mundo. Eu sinto isso, pelo menos. Talvez pela minha idade, né? Mas eu sinto que a mulher, ela tem que se impor um pouco mais. Eu já fui algumas vezes descredibilizada. Em reuniões, em propostas, sabe? Da pessoa ficar tipo assim, será? Parece que a gente tem que se provar mais, né? Tem que se provar mais. E é o tempo todo. E quando eu mudei a minha imagem, minha comunicação na imagem, eu percebi que isso melhorou muito. Muda totalmente. Eu lembro também, a Lívia hoje, inclusive, vai estar muito feliz comigo, porque eu tô na minha cartela. O que é raro, Eu também sou saindo de outono. O que é raro eu obedecer, que eu adoro branco, preto e rosa. Nem vou na minha cartela dessas coisas. Tá, mas Mas ela assim, mas ela nunca briga comigo. Ela falou assim, amiga, usa os acessórios. A maquiagem marrom. Dá um jeitinho, dá seu jeitinho. Mas imagem comunica, gente. Querendo ou não, comunica. E eu lembro uma vez que eu buscava muitas crianças na escola com roupa de academia, assim, meio de qualquer jeito, de coque. E aí eu lembro de uma pessoa falar assim pra mim, quando ela me encontrou em outra oportunidade, ela falou assim, nossa, eu nunca pensei que você era você. Assim, foi uma indiretinha, porque em todo lugar que a gente tá, a gente comunica. Então, assim, não é que eu tô dizendo que a gente tem que viver fantasiado, você não pode nunca relaxar. Mas a grande verdade é que a oportunidade de venda está em todo lugar. E principalmente em ambientes em que você vai ter intimidade de mostrar quem você é. E eu concordo totalmente com você que a gente tem que se mostrar muito, assim. E é uma batalha muito grande, principalmente eu ando muito no ambiente masculino, assim. Sim. E pra falar bem da verdade, eu ultimamente não tive problemas nesse ambiente. Mas recentemente já tive problemas no ambiente feminino. Então, aí a gente tem aquela linha tênue, né? Porque no feminino, às vezes, acaba que eu sinto que fica meio que uma competição, né? Uma rivalidade uma rivalidade feminina que existe, às vezes, sem um motivo, né? Um negócio ali meio sem motivo. Totalmente. E às vezes no ambiente masculino, talvez, eu vou falar pra você, talvez até eu mesma, vou falar por mim, que eu posso falar por mim, talvez até eu mesma me sentisse inferior, sabe? Sim, a gente também se coloca pra baixo. Por ser nova, insegura, com pouca carga. Por mais que eu tenha vivido, eu falo que eu vivi muito, assim, dos meus 19 para os meus 26, eu vivi muito, vivi intensamente, mas a gente fica inseguro no começo. Fica, e não é só da idade. É dependendo do ambiente, quando tá, não só pelo masculino, mas até assim, se é um ambiente que talvez tá muita gente de alto calibre, a gente acaba ficando em silêncio. E eu falo, gente, se der, fale. Mas é bacana quando tem alguém que te valida. E comigo, eu fui numa reunião nesses tempos que só tinha grandes executivos, assim, grandes mesmo. E aí eu tava meio assim, de falar alguma coisa, mas será que eu vou falar ou não? Aí tem aquela síndrome da impostora, né? Não fala não, você vai deixar falar, melhor não falar, porque depois você fica, né, matutando, nossa, falei aquilo, será que tal? Então, assim, não que eu seja essa pessoa o tempo todo, mas a gente sempre tem esse sabotadorzinho, especialmente em alguns ambientes. E foi legal, porque eu lembro que eu tava do lado de um colega, e aí eu falei assim, vamos falar isso aqui? Eu fui validar primeiro com ele, que já não era legal da minha parte. Aí eu falei, não, fala você. Aí, não, fala você. Falei, não, vamos você. De jeito. Aí ele ficou calado. Aí eu falei, vai falar ou nada, né? Aí a Larissa quer falar. Ele jogou nos leões, assim, pra mim. Mas assim, foi tão importante, porque isso que eu acho bacana. Ter gente que lembra que o nosso lugar é qualquer lugar que a gente quiser, e que o faixa azul ensina o faixa branca, mas em que todo mundo tem direito a ter voz. Independente de quem é, se é homem, se é mulher. E várias vezes eu sou muito grata também ao Alexandre da CDL. Várias vezes ele, todos os meninos lá, os diretores, sempre eles me validando. Vai você, não, você que vai representar. Não, você que vai falar, você que é a comunicação. Isso é tão bacana de ver, né, Helena? E eu não sei se você sentiu isso depois, você foi para BH.
um tempo. Foi, fiquei 6 meses. Você achou o que quando você tava lá nesse ambiente, assim? Você achou que lá você tava mais solta? Não era ninguém. Sério? Porque assim, gente, a gente tá em Itajubá, é uma cidade, querendo ou não, não é todo mundo que me conhece, mas muitas pessoas já me conhecem. Você já tem Me tornei a cara da agência, então assim, as pessoas sabem, tem gente que acha que meu nome é Maia. Oi, Maia, tudo bem? E eu fico sem graça, fica tudo bem? Eu não consigo. Ela não é. Então, assim, aqui acaba que você é uma figura conhecida por uma Sim. boa parte da cidade. Ainda mais que eu faço essa questão, o meu perfil pessoal, eu trabalho muito a parte de influenciador e tal. Então, tem pessoas que me conhecem você, né? Então, você chega numa cidade grande, numa capital, Sim. que tá todo mundo ali, vivendo um mundo à parte. Você é mais um. Você só é mais um. Então, assim, em termos profissionais, eu me senti um pouco, tipo assim, meu Deus, por onde eu começo? Sabe, o tempo que eu tava lá, eu continuei na agência, então eu continuei trabalhando home office. Mas quando eu pensava em prospectar ou fazer alguma coisa lá, eu ficava assim, meu Deus, mas eu não tenho prova social aqui, eu tenho as minhas de lá. Sim. Então você já se sente num nível abaixo. Assim, pra mim é como se eu estivesse começando uma coisa do zero lá. E tem muita gente que sente o mesmo quando chega aqui, quando é de fora. Sim, a mesma essa é a coisa. sensação de forasteiro. E muita gente me pergunta assim, por que você criou o Marketplace e vendedores? Esse foi o motivo número 1, porque eu sempre fui forasteira. Eu sou baiana, aí depois fui pra Goiás com 1 ano de idade, então em tese meio forasteira. Depois fui pra Uberlândia, depois fui pra mais milhares de cidades, e por fim cheguei aqui em Itajubá em 2019, sempre esse sentimento de... É tão desafiador você construir um lugar que você pode entrar e dizer quem você é e as pessoas acreditarem. É um desafio muito grande. Ainda mais, sim, eu falo assim, aqui em Itajubá, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu também era, de certa forma, uma forasteira, né? Sim. Que eu não sou daqui, eu moro há muitos anos em Minas, mas eu tinha família de São Paulo. Então eu sentia que eu começava, nossa, mas ninguém me conhece. Você é de quem? Por isso, nós ninguém me conhece, você é de quem? Eu falo, então, se eu te falar que é meus pais, você não vai saber quem é. Eu falo sobre a Larissa. Qual Larissa conhece não? Então, aí, assim, é essa sensação que eu tive lá, né? Mesmo tempo que eu fiquei lá também, falo assim, foram 6 meses, é um tempo bom, mas parece que foi... E eu dei sorte, porque eu cheguei aqui um pouquinho mesmo, 6 meses antes da pandemia. Então, eu acho que eu peguei uma fase também, logo depois, que todo mundo tava muito bacana. Entrou muito também no digital. As Muito. pessoas acreditam. Aquele negócio, né? Às vezes você não conhece a pessoa pessoalmente, você fala, nossa, você é amiga minha, colega minha, eu conheço. E na verdade você nem conhece. E eu comecei no Instagram só com gente de fora de Itajubá. Que eu comecei na pandemia. Eu comecei em abril, maio de 2020, já tem Instagram. E foi bacana. Aí no começo só tinha gente de Monte-Carmel, de Finlândia. Aí de repente hoje, quando eu olho meu Instagram, lá só tem Itajubá, eu acho super bacana. Mas eu me apaixonei pela cidade, de ser você. Eu não me canso. Eu senti falta. Ai, vocês vão... Vou falar a verdade, tem gente que ama, fala assim, nossa, capital, meu sonho. Assim, eu não saí muito porque eu trabalhei muito o tempo que eu tava lá, mas eu senti a falta do negócio de preciso de uma coisa, eu sei onde eu vou. Eu sei onde eu vou encontrar. Vamos tomar café com as amigas. Então, assim, lógico, também foi uma mudança assim, muito radical, porque eu não conhecia ninguém lá além do meu namorado. Então, eu tive uma mudança muito, assim, brusca de vida, né? Então, eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém. A Lívia mora lá. Sim. Mas aí, toda vez que eu falava, Lívia, eu tô aqui, vou fazer uma coisa. Ela tava aqui, trabalhando. Então, acabou que desencontrou algumas vezes. E aí, eu senti falta daqui nesse sentido de... Eu sei onde... Eu quero dar roupa, eu sei onde encontro. Eu quero comentar coisa, eu sei onde a cidade encontro. fácil de ser amada. Sim, eu gosto muito daqui, muito Eu mesmo. amei. Helena, e aí, voltando na história das semijoias, você falou assim, não sei, algumas pessoas que acham disso, mas pra mim a pessoa tem que ter ou ser full time ou ter um time pra ter vários negócios. Então, quando você viu, você estava no semijoias, mas você não estava se entregando dessa maneira, e você decidiu dar uma pausa. Então, a gente criou, eu queria um negócio que trouxesse um diferencial. Eu não queria só vender um brinco, só assim. Eu queria que a pessoa entendesse, ter um propósito, o porquê, né? Eu tinha um porquê de estar fazendo aquilo. Só que aí juntou muita coisa, muita demanda, na agência eu tenho equipe, mas na Semijoia eu era tudo. Eu e a Andressa, né?
A gente fazia tudo junto, a gente se dividia, ela também com outras demandas de também empreendedorismo. Então aí eu cheguei, nós duas, assim, a gente sempre teve muita sintonia. Então ela chegou pra mim e virou e falou assim: Helena, não tô dando conta. Acho que a gente não tá entregando o diferencial que a gente queria entregar. E eu tava com essa mesma sensação. Eu falei, realmente, vamos parar então por aqui, porque no começo eu fiquei assim, fiquei até chateada, porque você nunca começa um negócio querendo que ele acabe. Sim. Então eu me senti, tipo assim, com um pouco, eu falei, nossa, cara, não chegou a ser aquele sentimento de fracasso, mas o sentimento de tipo, putz, não dei conta. Sim. Foi uma semana, assim, digerindo aquilo, chateada, que eu não dei conta. Foi um investimento que a gente fez. Então, assim, não só de dinheiro, mas de tempo também, Sim. né? Muitas pessoas apoiaram empreendedoras, a Jo da Afrodite, nossa, ela super abraçou. E aí eu fiquei com aquele negócio, falei assim, nossa, que sensação ruim. Foi um luto mesmo. Sim. Pra mim foi um luto. Falei, tô perdendo um filho, que era um segundo possível CNPJ. Mas eu cheguei à conclusão de que tem que ser feito, bem feito, sabe? Tem que ser E é um desafio, mas o empreendedor ele tem que pensar assim, qual que é a hora de desistir do negócio, né? E não é que não deu certo, deu certo. Eu falo que é igual o casamento quando a gente divorcia, não é que não deu certo quando estamos juntos Até tem que servir. Uhum. Porque eu acho que também foi uma maneira de você ter a pele no jogo para o seu cliente entender. É você entender melhor o seu cliente hoje no marketing digital. Hoje você sabe assim, nossa, vender não é tão assim. Eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O que você faz, a Helena, antes e depois desse movimento, é o movimento pro marketing. Porque eu acho que às vezes os marqueteiros, eles jogam muito pro vendas. Na empresa maior a gente consegue ver isso claramente, mas às vezes a gente... Todo mundo vendas joga pro marketing, o marketing joga pro vendas. Ai, não tô vendendo porque o marketing não tá legal. Aí o marketing, não, gente, vocês estão vendendo porque vocês não sabem também que eu tô fazendo isso. Eu fiz tudo isso aqui e você não entregou. Então, mas eu acho que quando a gente tem a pele no jogo, eu falo também porque eu tenho produto físico. Eu falo, nossa, gente, eu não posso falar com nenhuma cliente minha do marketing. Porque eu sei como que é. Tem gente que não dá mesmo. A gente não consegue. E aí, falando em Instagram, vocês fizeram uma comunicação no Instagram super diferente, legal, um lançamento, foi muito bacana. E vocês fizeram comunicação no fechamento? No ciclo? Ou vocês deixaram stand-by, assim? Então, a gente... Na verdade, a gente não anunciou. Na época, a gente fez uma live pra fazer queima de estoque. Mas a gente não fez falando que ia ser uma live de fechamento. E aí depois a gente fez, durante a live a gente fez o anúncio e depois a gente anunciou que a gente ia parar. Sim. Exatamente porque a gente tinha um propósito e que se a gente não conseguisse cumprir aquele propósito, perdia o sentido pra gente. E eu acho tão bacana essa verdade, assim, eu também compro de uma loja que chama Loja da Empreendedora. E elas também eram duas, igualzinho vocês, a mesma coisa. Elas tinham outras demandas e tal, e elas fecharam. E aí muita gente falou, não fecha, vamos fazer assim, todo mundo tentando optar, né? Que é o que mais acontece na vida empreendedora. E elas falaram, não, a gente também não quer continuar do jeito, desse jeito, tá desgastando a nossa alma. Desgasta, e é aquilo que eu falei, eu tinha um propósito. E aquilo era o principal pra mim, não era só dinheiro. Eu não queria só vender por vender. Eu queria que as pessoas entregassem, sentissem o diferencial. Que elas comprassem por isso, não porque brinco, tem muitas pessoas que vendem, né? Mas um atendimento diferente, né? Isso, eu queria uma experiência mesmo, sabe? Então, tanto é que na época a gente fez uma embalagem diferente, né? Diferente assim do convencional, a gente pensou em tudo isso, mas a gente não conseguiu mesmo. Então eu falei assim, cara, é melhor a gente parar, porque a gente continuar, acabar sendo prejuízo, a dor sempre maior. Exatamente. E falando em Instagram, eu queria a gente aproveitar você aqui. A pessoa que tá no Instagram e tá meio desanimada, não sabe por onde que ela começa, assim, pra vender? E realmente vende mais, na sua percepção? O Instagram, com estética bonita, não precisa, é só a pessoa ser boa ali de estar presente. O que pra você, nessa sua experiência aí, o que você fala de vender via Instagram? Eu acho que assim, o primordial pra mim é o que é à frente do meu trabalho, é a parte da humanização. Se você humaniza, já é um passo à frente, né? Porque é o que eu falei, você tem um produto bom,
mas a pessoa ela não vai confiar no produto. Né? Quando tem uma pessoa com quem ela se conecta, principalmente quando a gente tá falando às vezes de quilômetros de distância, que não tem aquele negócio, né? Mineiro gosta muito do ver com a mão, né? Sim. Então eu acho que a presença, né, dessa humanização ela é importante, né? Porque senão fica uma vitrine virtual. Sim. E eu acho que perde um pouco essa conexão que as pessoas estabelecem nas redes sociais. E a gente tá falando do Instagram, por mais que muitas pessoas usem para trabalho, ainda é uma rede social para as pessoas relaxarem, né? Sim. Então, por isso que é muito importante acompanhar sempre essas mudanças. Mudou muito de 2020 para cá, de quando eu comecei. A forma que comunica, a forma que o consumidor gosta de assistir vídeo, tá mudando de novo. Cada rede social tem uma forma de entregar. Então, assim, eu acho que faz diferença sim, porque se não é uma venda direta, é um reforço de marca. Sim. Sabe? Eu tenho clientes em nichos assim que você fala assim, nossa, esse nicho não precisa de Instagram, mas o negócio dele já foi validado pela presença digital. Então, assim, o cliente só fechou o contrato porque validou com o Instagram, com o site, com o YouTube. Então, assim, é muito importante você estar presente, porque tem vários pontos de contato, vários porque pontos de contato. O cliente tá olhando tudo. Sim, porque assim, aqui em Itajubá, boca a boca funciona muito bem, funciona. Sim. Mas e aí quando vem uma pessoa de fora? Eu, quando é uma pessoa que, não quero Mas até eu acho que quando é da cidade, as pessoas, às vezes, eles falam assim, Lari, você me indica uma psicóloga? Indico, fulano. Aí eu passo o contato. Não, mas eu quero o Instagram dela. Eu, não precisa não. Eu fui procurar o Instagram. Não pode passar esse contato. Olha, ela é assim, ela é maravilhosa. Pode ir. Eu penso, não, mas eu quero o Instagram. Principalmente. Tem um site, tem um Instagram. Eu falo, principalmente por causa, quando é um serviço psicólogo, advogado, médico, que é uma coisa, às vezes, que mexe muito com o íntimo da pessoa, né? Eu vejo muitos na psicologia. Eu fui procurar um psicólogo pra minha filha um tempo atrás, eu queria achar Instagram, nenhum tinha, gente. Ficava, gente, não é possível. Eles têm mania de achar que eles têm que produzir um conteúdo pra atrair... Não sei. Eu quero ver se eu me identifico com esse profissional, porque é uma coisa íntima, uma coisa muito pessoal, um assunto delicado. E mesmo que não seja, as pessoas gostam de ver se faz sentido com ela, se tem a ver com ela, se ela se identifica com você. Mas eu tenho um cirurgião mesmo. Eu vi você fazendo um post sobre isso. Eu fechei isso com o meu cirurgião por causa do Instagram. Então, e aí, por mais que eu fale assim, Helena fechou. Helena, também tô querendo um cirurgião. Qual que é o Instagram seu? A gente quer validar. Mesmo você tendo passado, tendo feito, falando, maravilhoso, faça o preço, faça tudo, mas eu quero ver. Eu acho que o Instagram ainda é essa ferramenta poderosa. Ainda é, pode ser que surjam outras, né? Mas eu acho que hoje todo mundo tá no Instagram, nossa avó tá no Instagram, e todo mundo tem o celular na mão. Eu faço muita busca pelo Instagram. Aí se eu não acho... E a Meta tá melhorando a busca. Tá melhorando. Né? Eles estão evoluindo um pouquinho. Então, não é o Google, mas já tá ajudando mais. Já ajuda. É aquilo que eu falo. Se você tem essa constância, aí que entra a constância, né? A entrega melhora. Sim. Porque quando você... Já aconteceu também de eu entrar em perfil. Hoje eu falo, gente, por experiência. Já entrei em perfil. Que eu entrava no perfil. E aí a última publicação era de tipo assim... 2022. Eu ficava assim, nossa. Ih, não tem mais. A pessoa às vezes nem tá trabalhando com isso mais, desencanava, entendeu? Mas isso é tão real, porque tem muita gente que tem mania de falar assim, meu negócio tá na B2B. Eu falo, gente, eu já fui contratada para um hospital por causa do Instagram. É isso que eu ia falar, tá no B2B, é uma empresa, mas é uma pessoa que te contrata. Exato. Né? E meu marido também já comprou material de construção, decidiu onde ia, e ele não gosta do Instagram, não gosta de aparecer. Mas o engraçado é que eu fiquei só fazendo pergunta. Falei, mas você não gosta do Instagram? Liga lá, vai lá. Ele, não, eu quero ver o Instagram. Aí o Instagram de uma empresa era feio e da outra era bonito. Aí ele pegou e falou, não, eu vou comprar nesse aqui. Eu falei, só porque é bonito? Eu já querendo julgar, cutucar ele pra descobrir. Ele falou, mas se esse é o Instagram que a pessoa não tem condição de ter um profissional pra fazer, não vai ter dinheiro pra me entregar tudo. Julgou. As pessoas têm... Botou uma sentença. Aí ele pegou, as pessoas julgam a gente pela nossa forma de investir. É comunicação. Imagem comunica. Eu falo assim, não posta qualquer coisa só pra ficar bonito. Aqui tinha gente que queria fazer aquele feed, 3 fileirinhos igual. Calma, é melhor um conteúdo de qualidade do que 3 que são superficiais. Tem que ser harmonioso, mas é um negócio muito exagerado. Porque é aquilo que passa a impressão de que, nossa, a pessoa tem um cuidado pra produzir. A pessoa tem um cuidado ali pra fazer o conteúdo. Então, eu, também como consumidora, né, eu olho e falo assim...
nossa, essa pessoa ela se dedica muito mais do que essa, talvez ela seja um profissional mais dedicada, Sim. né? Então eu acho que tem sempre esses julgamentos que tem no dia a dia. Exato. E olhando o Instagram de maneira integral, assim, para dar um checklist aí. O nome do Instagram é É uma importante. ferramenta de bolsa. Porque também tá na ferramenta de busca, tem gente que coloca assim, muito número, muito traço, muito tudo. Tem o nome de usuário e tem o nome do perfil. Né? Uhum. Os dois servem de ferramenta de busca. Então, por Sim. exemplo, sou um advogado. É importante ter A palavra advogado, ADV, tanto no advogado. Porque assim, quando você vai procurar, tem gente que procura. naquele que fica em negrito. As pessoas às vezes pesquisam assim, ADV, não escreve advogado inteiro. Então isso já lança a Sim. busca. Tem que ver pela disponibilidade. Então, no nome do usuário eu não consigo colocar, mas se você pôr no nome do perfil, ele Ele é uma ajuda, já resolve. Então, duas ferramentas de busca, o nome do usuário e o nome do perfil, né? Que aí você consegue pôr, por exemplo, Helena, é o Curi, marketing propaganda, por Sim. exemplo. Você consegue ver Larissa na lista. Então, você consegue usar os dois, né, pra ferramenta de busca. E depois é importante a biografia, né? Porque Sim. o primeiro, duas coisas que, pra mim, mais importante que a biografia ainda é a foto do perfil. Uhum. Porque esse dia até uma menina que eu tenho muito proximidade, ela postou uma enquete pedindo pra votar em qual foto ela colocava de perfil. Eu tava meio de lado. Eu falei, não coloca essa de lado. Uhum. Porque Helena é ruim? Não é ruim, mas assim, pensa. Eu tô procurando um perfil. A primeira coisa que eu tenho contato é o nome do usuário e o nome do perfil. E aí eu tenho a foto. E mesmo que a foto esteja ali pequenininha, você consegue ver se é uma foto que tá nítido, seu E o que rosto. você tá comunicando quando você tá meio assim? E o que você comunica na foto, até o estilo da foto, uma foto mais escura, uma foto mais clara, tudo é muito assim, tudo comunica, né? Então eu sempre falo, opte sempre por fotos que transmitam a sua essência e que mostrem bem o seu rosto, porque depois que eu comecei a te seguir, eu vou ver a sua foto sempre ali nos stories, Sim. então é importante. Então, até que eu falo, vamos evitar trocar muita foto de perfil, que a gente tá com a mesma foto há anos, porque é um ponto de memória. A pessoa olha e fala, nossa. Na hora que você troca foto, às vezes a pessoa fala, nossa, quem é essa pessoa aqui? Então tem muita gente que não troca, fica lá anos com uma foto antiga exatamente por isso. E da aí biografia, a bio, ela, hoje a gente tem a IA para ajudar, sim, para você criar uma biografia super Salva bacana, salva demais, principalmente para quem não tem uma agência ou quem não consegue contratar um especialista. Mas o que tem que ter na bio? Então, minha orientação sempre é o seu diferencial, né? Qual que é o seu propósito? O que você entrega? Por exemplo, a gente colocou o nosso porquê, né? Que é gerar novas oportunidades de negócio. Então, assim, eu sempre pergunto pro cliente, qual é o seu diferencial? O que você tem? Por que eu vou fechar com você e não com o seu concorrente? Por que eu vou ter que escolher você? O que você me entrega de diferente? Qual é o seu diferencial? Sim. Então, a gente sempre trabalha o diferencial. A gente sempre tenta trazer alguma coisa que seja uma prova social. Então, por exemplo, às vezes os anos de experiência, formação, né? Sim. Tem gente que tem MBA, é professor, é advogado, mas é professor também. Então, tudo isso traz uma prova social, né? Valida a pessoa como profissional. E sempre a gente... Antes era melhor quando tinha o link logo, você viu que mudou, né? A posição do link. Antes ficava logo embaixo da biografia, então você conseguia colocar. Entra em contato aqui. Sim, a gente colocava certinho aqui, agora é um pouco mais pra baixo. Sim. Mas mesmo assim a gente sempre coloca, né? Então, eu tenho um e-book que, né, eu ofereço gratuito, a gente coloca. Porque agora o Instagram com esses links que ele permite, antigamente a gente lutava por uma raça pra cima, para nossos sonhos. Eu queria tanto fazer, gente, arrasta pra cima. Agora não tem mais lá, Não tem. saca. Não tem. Eu queria tanto fazer uma nasta. E aí, era dar uma meta. Eu preciso bater 10 mil seguidores pra poder Arrasar pra cima. Então, facilitou muito. E é essa questão também. Por isso que eu falo, sempre, primeiro, o seu diferencial, sua atuação, o seu foco principal, né? Vai depender da área de mercado que você tá. E no final, um CTA, assim, né? Que seja voltado à sua área. Então, agende uma consulta, tem contato. Enfim, e deixa o contato lá, pelo amor de Deus. Tem que ter. Aquela partezinha quando você vai editar, né?
que fala assim, posso mostrar seu endereço, mostrar seu contato, você deixa, gente, deixa mostrando. Nossa, Porque o pessoal tem muita mania de deixar em segredo. Eu fico muito triste quando eu tô procurando. Ou então quando eu entro, eu falo, gente, é gratuito. É a opção de você pôr o endereço lá. Aí você entra, você não sabe se é a empresa daqui, se é lá da Bahia, se é de BH, se é de São Paulo. Você não sabe onde é, o Você não bom sabe é você onde é. sacar. E outra coisa que agora, com o link, facilitou muito, né? Mas que ainda tem muitas pessoas que colocam colocar o telefone na bio. Ai, fico tão triste. Porque Não, assim, inscrito. inscrito, porque ninguém mais ver. Ou perde espaço na bio, que tem limite de caractere. E eu fico assim, eu já fiquei com preguiça esses dias. Mas quem será que copia e vive? Porque Não não vai não copiar, na verdade. Você tem que botar em outro papel. Eu queria conhecer essa pessoa. Se você é essa pessoa, manda uma mensagem pra mim. Eu quero ser muito consciente, cara. Talvez pessoas mais velhas, né? Nossa, Assim, eu que acho tem que o costume não. de anotar, porque a geração de hoje em dia, Não, a pessoa geração vai. Z não vai, não. A pessoa vai A geração Z aqui. Eu não posso falar muito do meu pai, minha geração Z. Ai. Se é que eu não sou. É, exato. Por isso que eu falo que eu sou mais jovem senhora, porque eu fico vendo, eu faço, nossa, gente, o pessoal é tudo muito rápido, né? Muito pressa de consumir conteúdo. Tá mudando um pouco, então eu vejo que agora as pessoas têm procurado, mas assim. Ficou uma época, eu acho que ficou uma época muito superficial. E é assim, pra coisas descontraídas, tudo bem, mas como que você... Agora tudo vai mudando. Tá As pessoas vão mudando. enjoando, né? E aí nos destaques ali, o CEO já falou que às vezes vai parar nos destaques, então nem vou gastar energia com esse assunto. Mas se permanecer, é importante ter as principais informações, né? A gente sempre cria um comece por aqui, falando quem você é, ou o que você oferece. Sim. Os contatos, tem como pôr link também. Então tem gente que às vezes nem vê o link ali pequenininho. Mas, ou então tá o site como primeiro link, porque você dá uma campanha por site. Então o endereço, né, talvez para facilitar. Mas tem os posts fixados, isso facilita Já muito. ajuda. Então você E consegue os 3 fixar. posts fixados, que não pode faltar. É importante quem é você, né? Ou quem somos Quem nós. somos se nós, for uma empresa. se for uma empresa, né? O que você faz ali, é importante ter. Se você tá com alguma campanha específica, é legal fixar, né? Pra na hora que alguém entrar no seu perfil já tá ali nos primeiros. Então a gente sempre deixa um pra gente ir alterando, pra questões mais pontuais, né? E temporárias. E essa questão de como eu posso te ajudar. A gente fala assim sempre, não precisa ser essa abordagem específica, mas Sim. como eu posso ajudar a No pessoa que sentido de procura? o que você vai ter O aqui. que você vai encontrar Eu vou te aqui. servir. Isso. Porque empreender é servir. É que às vezes a pessoa entrou porque a Helena, influenciadora, postou lá que Aí eu quero ver que é isso quem é aqui? esse pessoal. E aí Isso fica tá, uma né? informação ali mais... E alguns ótima. perfis que vêm que são muito diferentões, tipo o meu, é muito desafiador, porque não é óbvio. O que faz? Como que eu contrato? Então, assim, quando a pessoa vende um brinco, não é que a vida dessa pessoa é mais fácil, mas o consumidor já consegue identificar. Às vezes você tem a lojinha. Sim. Ai, eu amo quando tem lojinha. Quando Eu também, nossa, eu adoro, mas uma vez eu fui tentar pôr pra semi-joia e aí É um desafio. é um desafio, porque o Facebook atualiza, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes ele tá de um jeito em um perfil, de um jeito em outro, de um jeito em outro, de um jeito em outro. Sim. Às vezes ele tá de um jeito pra mim, o cliente acessa na casa dele tá de outro jeito. Aí eu fico meio perdida. Deixa eu dar um ramo aqui. Só que fiz coração pra vocês. Helena, agora aproveitando que hoje é Dia das Mães. E você já falou, já citou aqui o quanto que a maternidade impactou a sua vida e algumas vezes você citou até. Me conta um pouquinho aí, se fizer sentido, o que é ser mãe pra você? Então, a maternidade também, assim como a Lívia foi, mas assim, numa proporção muito maior, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe de 18 para 19 anos, então ela nasceu, eu completei 19 anos. Eu era uma criança e eu amadureci assim na marra, sabe? Foi aquele ou vai ou racha. E pra mim, eu assumi essa maternidade, sabe? Eu nunca quis terceirizar, eu sempre quis, eu dar o primeiro banho, eu sempre tive esse instinto materno, sabe? Eu ia ter 7 filhos, já mudei de ideia. Não quero mais não.
Então, sim, eu sempre tomei essa frente, sabe? De realmente cuidar e de assumir mesmo o papel de mãe mesmo, sendo muito nova, porque é um desafio, né? Sim. Quando a gente é muito novo, a gente não tem experiência. Óbvio que né, as duas avós, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, foram fundamentais, são até hoje como uma rede de apoio para eu conseguir trabalhar e fazer, seguir a minha vida e a vida dela. Sim. Mas foi transformador nesse sentido, porque eu nunca fiquei parada, né? Eu adiei esse sonho da medicina, falo que é uma coisa que eu falei, gente, se minha empresa um dia fizer boom e eu puder me ausentar, por que não? Eu sou muito nova, né? É uma coisa que eu não descartei quando eu engravidei. Mas eu deixei adiado porque eu falei, agora eu preciso estabelecer minha vida por nós. Então, eu falo assim, quando você é mãe, você não tem a opção de ficar triste na cama. E eu falo assim, que é transformador nesse sentido, porque pelo lado, lógico, é cansativo, demanda muito, muitas vezes a gente fica exausto, você chega cansado do trabalho, você fica, putz, tem que dar banho, tem que ajudar na tarefa. Mas de me impulsionar, eu vejo que me impulsionou muito, sabe? Eu amadureci muito, por isso que eu falo que eu sou jovem só na idade, porque eu amadureci muito. Então, assim, na época que minhas amigas estavam indo pra festa universitária, eu tava em casa, amamentando, cuidando de uma criança, me dedicando a outro, né? Então, foi transformador em todos os sentidos da minha vida, me impulsionou. Talvez, se eu não tivesse ela, minha filha hoje tá com 7 anos, então talvez se eu não tivesse ela, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Talvez minha vida teria tomado outro rumo. E eu sou muito grata, assim, eu tenho, talvez, lógico, aos 7 anos não tenha dimensão desse carinho que eu tenho por isso, mas pra mim ela me salvou em inúmeras camadas, assim, na minha vida. Principalmente por causa desse impulsionamento. Pra mim não tem opção de eu ficar em casa triste. Esses dias eu tava triste porque tem dias que a gente acorda triste. E eu levantei, fui com ela na feira, fui porque Mesmo fica em casa. é uma criança que tá ali, ela tem, às vezes ela já me viu chateada, ela chega, mamãe, você sabe que você pode contar comigo pra tudo, né? E aí que você quer morrer, né? Porque fala assim, você é minha filha de 7 anos, falando pra mim que eu posso estar com ela pra qualquer coisa. Então, talvez por ela ser menina, meu sonho era ter uma menina. Então, daqui todo mundo falava que era menina, eu falava, é menina. Eu tinha o nome já, pra menina eu não tinha. Se fosse menina, eu ia também, logicamente, amar da mesma forma. Mas eu tinha certeza, tanto é que antes de eu saber o sexo, na minha época a sexagem que você tava muito cara. Então, eu esperei as semanas pra ver, eu já tava de 4 meses e meio. E eu fui, antes de eu saber que era menina, eu comprei um macacãozinho que eu vi, que eu falei, nossa, que macacão lindo, já imaginei o bebê lá dentro. Então eu tinha certeza, assim, eu falava, eu quero primeiro uma menina. Então acabou que ela se tornou muito companheira, e eu vejo, gente, eu me vejo nela. Essa vampira de liderança. Ela chega na agência, ela parece gerente, eu falo assim, gente, temos uma amiga gerente. Ela já chega assim, ó. Deixa eu ver se as coisas estão em ordem, do jeito que minha mãe deixou ontem. Uma vez, antes da gente reformar, ela viu uma sujeirinha na parede, ela... Quem fez isso aqui? Por favor, limpar. Eu olhei pra ela e assim, menina, você não é tamanho, não? Então eu vejo que ela tem muito esse espírito de liderança. Fala também que quer fazer medicina, eu já falei. Te dou toda a apoio do mundo, vou trabalhar muito pra isso. Vou trabalhar muito pra conseguir bancar. Então eu tenho muito essa... É uma parceira mesmo de vida pra mim. E em todas as áreas da minha vida, sempre, quando você tem um filho, você pensa um pouco. E nesse início você foi mãe solo? Eu tava ainda com o pai dela na época, até o 8º mês de vida, mais ou menos, dela, a gente permaneceu junto, e aí eu optei pelo término. Mas eu sempre tive eles presentes no dia a dia, assim, óbvio que não é a mesma coisa de você construir uma família dentro de casa, casado. Tem os desafios, então, assim, as avós maternas foram fundamentais, a avó paterna principalmente, nesse sentido, porque minha mãe trabalha também, então acaba que às vezes toma muito tempo dela e eu ficava me sentindo mal, porque eu sempre fui a mãe que falava, putz, fui eu que fiz. Sim. Eu e o pai, nós dois temos obrigação, né? Eu não quero terceirizar essa obrigação. Sim. Então, a rede de apoio da família paterna é muito importante pra mim. Aqui foi uma das coisas que eu senti muito quando eu fui pra BH. A falta da rede de apoio, assim, sabe? Porque lá era a gente e a filha. Era a vida de casado mesmo, assim, com um filho pra criar todos os dias. Putz, precisamos de alguma coisa, como que a gente vai fazer? Não tem quem deixar, vai ter que ser babá. Então,
É bem diferente, assim. Foi uma época boa que ela se aproximou muito, ela ficou mais segura, porque tava todos os dias ali comigo. Eu falo que tem os dois lados, porque a gente também não tem rede de apoio em nenhuma cidade, né? Desde que eu tive os meus filhos, que a gente sempre morou só eu e meu marido e não tinha mais ninguém. E faz muita diferença ter rede de apoio, porque quando eu tô de férias, é tipo uma vida do luxo. Eu falo, nossa, eu vou jantar. Eu tô namorando à distância, eu quando eu precisava ir pra lá, eu ficava uma semana aqui com a família do pai, então assim, é diferente, mas assim, não é a mesma coisa de você construir uma família casado, né? Tem os seus desafios. Por exemplo, no dia a dia, se eles não podem cuidar, eu tenho que virar os 30 também, entendeu? Dar um jeitinho. Muitas vezes vai pra agência junto comigo. Pra você, o fato de você empreender também impacta na sua maternidade? Tem a ver? Eu acho que facilite, talvez, porque como eu não tenho essa questão, eu como dona, eu não tenho bater ponto, eu me cobro muito, eu sou uma pessoa, inclusive, pauta de terapia, viu, gente? Eu me cobro muito, então eu sempre tenho a necessidade de ser útil ao mundo, sabe? Então, se eu fico doente, eu operei, fiquei uma semana sem trabalhar, já tava surtando, descabelada. Nossa, eu não sirvo pra ficar em casa sem trabalhar, não. Dá uma Eu sensação preciso ser útil ao você mundo. gosta de ser produtivo. Eu gosto de ser produtiva. Então, acaba que o empreendedorismo facilita nessa questão. Mas A flexibilidade de horário. Mas às vezes a instabilidade financeira, às vezes você fica um pouco mais preocupado. É aquele negócio, quando você é funcionário, você bateu o ponto, acabou, né? Lógico que às vezes tem a preocupação de ser mandado embora, de, né, perder o emprego. Mas quando você empreende, você pensa 24 horas por dia. Às vezes você perde o sono, já perdi inúmeras noites de sono, dormi mal. Passei aquela noite, assim, naquele cochilo leve, sabe? Que você sempre sente, assim, que você descansou. Mas ao mesmo tempo eu vejo, assim, eu vejo muitas vezes que ela fala, eu vou ser dona do meu próprio negócio. E eu também vejo, assim, que eu acabei sendo muita inspiração pra ela, assim, sabe? Em tudo. Eu sou um exemplo pra ela, que tá muito comigo no dia a dia. A forma como ela passa o gloss no espelho, eu me vejo ali. E ela é muito parecida, né? A fisionomia minha. Então, assim, eu olho e falo, meu Deus do céu, ela me deu. É o presente. Então, nesse, assim, tem os dois lados, né? Facilita por algumas coisas, eu consigo levar ela comigo pro trabalho. Me tornou uma chefe também, mais uma líder de verdade, né? Que entende e mais flexível e mais humana, né? Por eu viver aquilo. São muitos motivos, muitas camadas. São muitas camadas, assim, trabalhar cada caso de uma forma. Mas você se torna mais humano, né? Quando você tem a verdade. E agora aqui, o clássico do nosso programa é uma pergunta desafiadora ou mandar uma indireta pra alguém? Eu escolhi. Escolhe eu vou responder ou você que vai fazer? Você que decide se você quer mandar uma indireta pra alguém ou que eu faça uma pergunta pra você. Uma pergunta eu não tô com indireta. É uma direta. É muito raro alguém. Quando alguém fala, vou mandar uma indireta, eu adoro, mas é raro. É tipo uma. Você me chama. Na próxima que você me chamar, eu já vou anotando. Você agora te pensa. Agora, assim, me senti pressionada. Eu não vou com verdade. A pergunta desafiadora é o seguinte. Vamos supor, eu já soube que você é cristã. E Deus estivesse aqui agora, nesse minuto, e falar assim, Helena, parabéns pelo trabalho que você fez, você já está pronta, podemos ir. Eu vou te dar 5 minutos para você fazer o que você quiser agora. Pronta para isso? Pronta para ir embora. Esse plano, vamos nos despedir aí. Você tem 5 minutos para fazer o que você quiser. O que você faria? Meu Deus do céu. Nossa, essa pergunta é desafiadora mesmo, gente. Porque se tem uma coisa, eu vou falar bem honesto, uma coisa que eu tenho medo hoje é de morrer. Porque eu não me sinto pronta. Eu falo assim que hoje eu não tô pronta. Hoje não, por favor. Por favor, o resto dos dias vai proteger ele. Porque eu falo assim, são tantas coisas, mas eu acho que esses últimos 5 minutos, hoje, com certeza, eu gastaria com minha filha. Assim, sem dúvidas alguma, de aconselhar e falar, filha, né? Todos os valores, todas as. Você vai me fazer chorar, então eu vou te perdoar. Eu acho que assim, quando a gente vive com valores e princípios que são inegociáveis, pode acontecer qualquer coisa, Larissa, mas
isso ninguém tira de você. Então, se eu tivesse esses últimos 5 minutos pra fazer alguma coisa, com certeza seria uma conversa muito franca, assim, com a minha filha. Porque eu acho que o mundo precisa. Aquilo que você postou aquele dia, sabe? O mundo precisa de mais humanidade. A gente precisa acreditar que existe. Que tem jeito, sim. Que tem jeito. Então, assim, o que eu puder fazer pra construir uma melhor pro mundo... Que já tá fazendo. Então, esse é que ela se segura em você. Eu sou muito sentimental. Assim, tudo que eu faço, eu sou muito Sua energia, sua verdade, isso. Sim, sou muito... Eu brinco que eu falo assim, minha irmã fala, Helena, na nossa casa tem legenda. Então, assim, não adianta, eu sou muito transparente. Lógico que eu sou muito educada, às vezes eu preciso ir no cantinho, respirar fundo, falar. Eu falo que às vezes eu transando camadas quando eu respiro fundo, sabe? Eu falo, nossa, se fosse o meu eu de 2 meses atrás, eu teria falado poucas boas. Sim. Mas quando você vai respirar fundo, eu tento ser o mais educada possível, sabe? Por mais que eu me posicione em alguns momentos, eu gosto de ter as pessoas como eu gostaria de ser tratada, né? Com educação. Então eu acho que falta um pouco disso, sabe? As pessoas às vezes sentem falta dessa... Eu vejo até porque tá tudo tão corporativo, tá tudo tão superficial, as pessoas mostram só o que elas querem. Muitas pessoas falam, né? Porque no meu perfil eu tô tentando trazer mais trabalho, mas eu até coloquei na minha bio, né? Um pouco de trabalho e muito de mim. Porque o meu Instagram sempre foi muito de mim, eu sou muito transparente. Óbvio, gente, que não dá pra passar tudo que eu fiz. Apanha, né? A gente não coloca. Eu não sango em tanque de tubarão, então eu não exponho uma coisa que me causa dor, uma coisa que talvez mexa com outras pessoas. Tem muito cuidado. Não dá pra gente colocar, porque as pessoas exigem autenticidade, mas quando a gente coloca às vezes um pouquinho de autenticidade, a gente apanha. Sempre. Sim. E quem que te ensinou a ser mãe? Olha, eu acho que vem muito dessa parte da minha família mesmo, materna, que sempre, minha família é uma família de mulheres fortes, isso até certo ponto é bom, mas passou uma linha e já vira falta de terapia, porque eu cresci numa família em que as mulheres tomavam a frente, que as mulheres se resolviam. Então, né, eu tenho um pouco dessa parte masculina de resolução de coisas, de pegar, fazer isso, aquele meme todinho. Se você não resolve, você chega pro seu marido e fala assim, você pode pegar a escada e me trocar a lâmpada? Ah, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu trocar a escada, mas depois eu devolvo. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente de mulheres muito fortes, assim, as minhas 2 tias-avós não são mães, não são casadas, mas foram mulheres com uma carreira muito bacana, né, construíram uma história muito bacana. Então, muitas vezes dá essa sensação de que a gente tem que escolher, né? É um desafio mesmo pra gente equilibrar tudo. Tanto é que elas sempre, toda oportunidade que tem, elas falam pra mim, tenho muito orgulho de você. Eu achei muito bonitinho esses dias que minha tia-avó, que é minha madrinha, ela mandou pra mim assim, Helena, cada dia você está mais elegante, que orgulho de ver você desse jeito. Eu até brinquei com as ideias, às vezes é muito caro ser elegante. Você não aceitando presentes, eu tô aceitando presentes, chamar a raça pra cima. E aí, assim, então acaba que eu tenho esse apoio, assim, muito assim, minha família sempre foi muito assim, nossa, que orgulho, você, né, eu sou muito guerreira. Eu, às vezes brinco que eu não quero ter esse título de guerreira, porque por muitas vezes eu não me permiti sentir por falar, eu dou conta. E aí, quando e nem pedir ajuda. E nem pedir ajuda, porque virou aquela bola de neve. Então veio muito disso. Minha mãe, né? Minha mãe além de mim, tem mais 3 irmãos. Então. E minha mãe, brinco assim, fala, mãe, você romantiza muito a paternidade. Que ela a minha mãe, beijo, mãe, ela fala da maternidade, assim, ela fala da amamentação com brilho no olho, fala, ai, que lindo, e não sei o quê. Eu já não tinha, minha maternidade era mais objetiva, eu faço porque é importante e pronto, mas até brincar, mas você romantiza muito. Então, acho que foi esse ambiente mesmo, sabe? Sempre cresci. Que te tornou quem você é hoje. Sim. Tudo isso, né? Tudo isso. Ai, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Amei. No seu nome, quero parabenizar todas as mães, mas em especial você. Obrigada. Que é uma mãe incrível, a melhor mãe que o seu filhotinho poderia ter.
E principalmente também uma grande filha, Uhum. né? Então, feliz Dia das Mães pra você, pra sua mãe. Você também é mãe. E aprendi muito com você, com a sua história. E que delícia que é receber aqui alguém que tem esses princípios e valores. É muito maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. E espero que você que esteja aí do outro lado goste, ame, se apaixone. Já sabe, né, Helena? Tem que curtir, compartilhar. Cadê nosso CPF? Gente, por favor, se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Já pedi das mães, pode ser um pouquinho de Lucas Neto. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo para as pessoas, né, conhecerem esse podcast maravilhoso. Tem vários episódios aqui, inclusive, muito legais. Olha, 114 episódios é pra quem é constante. Bom exemplo. Não é? E falando em constante, não posso deixar de agradecer. Eu acho que a Helena até conhece. Restaurante Vila. Conheço. Amo. Nossa, Não é maravilhoso? É perto da Eles gente. também é uma mãezona maravilhosa. A Elis, gente, eles já foram em certos momentos, até mãe pra mim, ela nem sabe. Quando Vila ainda era ali perto da faculdade de enfermagem. Sério. Quando eu tava nessa época de perdida, nossa, quantas vezes eu cheguei lá pra pegar marmita chorando e ela ficava conversando comigo. Ela é uma das pessoas que me encontra e fala, nossa, que orgulho, é muito difícil, mas que orgulho que você tá construindo. Porque ela me acompanhou nessa trajetória. Sério. Gente, a comida Maravilhosa, restaurante incrível. E assim, as meninas também estão lá. Eu acho isso muito bonito. Até o filho. é um ambiente familiar, né? Familiar total, porque o Jander, que é o esposo, né, cozinha. A Elis está sempre por ali também na administração. A Bia e a Vitória. E o Piquitito, esses dias estavam vendendo brigadeiro lá. Eu vi uma vez ele. Que gracinha. E aí, além do Vila, a gente também tem o apoio de outra empresa familiar, que é a Conceito Interiores. Carol e Maurício, de Móveis Planejados, inclusive, eles que fizeram aqui o nosso estúdio. Maravilhoso. E temos também a Neurotec, que também é uma empresa familiar. Pai, mãe, filha ali à frente. Ai, eu amo. Beijo especial. Quero mandar um beijo especial pra Esperança, que é uma mãezona. Eu vejo ela no dia a dia ali, com o Henrique, lutando, fazendo de tudo. E é um dia muito especial pra todo mundo. E eu quero agradecer mais uma vez você. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.